outro aspecto dessa mensagem que vai impactar de maneira diferente. E eu queria começar falando do que eu tenho sido motorista quando saí do meu ex-trabalho, e é um negócio próprio, né? Que eu tenho aprendido como fazer um negócio próprio como motorista e como lidar com finanças. E assim, quando você lida com finanças, quantos aqui tem um negócio próprio? Eu sei que muitos homens nessa igreja, o marido, Delvani, tem muitos que fazem negócio próprio aqui, o próprio Ariel, nosso pastor. E quando você faz isso, você tem que saber um pouco de finanças, não é? Tem que saber fazer a contabilidade para poder retirar os expenses no seu imposto de renda no final do ano. E eu aprendi isso quando chegou no final de 2016, quanta coisa que você tem que saber e como você tem que saber essa contabilidade mesmo. Eu estudei esse assunto para saber o melhor possível, como posso não pagar 50% do que eu ganhei, porque assim não dá. E falando nisso, vocês acham que precisa de saber um pouco de investir também quando você faz um negócio próprio? Um amigo meu tem me desafiado, que mora lá em Havaí, e ele é real estate agent. Aí ele praticamente me forçou a ler um livro, né? Eu não quis ler esse livro e ele ficava, lê esse livro. Eu fazia pergunta para ele sobre real estate, ele, lê esse livro. Finalmente eu li esse livro, e o homem não é um crente, né? Mas uma das coisas que eu aprendi é sobre investimentos. E o que é investimento, né? É quando a gente investe os nossos recursos, o nosso dinheiro, numa coisa que vai nos dar um melhor retorno do que a gente investiu, não é verdade? Senão não seria investimento. Mas não é dessa forma de investimento que eu vou falar esta noite. Eu vou falar da forma de investimento que é investir no céu. Amém? Então vamos começar aqui. Eu falei das carreiras. Nós fazemos parte desse mundo, né? Então nós temos que saber como investir aqui também. Vocês que são pessoas de negócios, homens e mulheres de negócio próprio, temos que fazer isso porque nós fazemos parte desse mundo. Deus não vai nos tirar desse mundo, então isso é muito importante também, mas não é tão importante quanto investir no reino de Deus. Se vocês quiserem abrir, João 17, a partir do 14 e versículo 15, que Jesus fala justamente sobre nós habitamos esse mundo e não fazendo parte desse mundo. Ele disse assim: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então nós somos desse mundo, nós fazemos parte das leis e as coisas que o governo nesse mundo, temos que saber disso, mas muitas das vezes a gente põe um ênfase demais nas coisas desse mundo. E vamos para a próxima parte aqui. Eu não vou revelar tudo de uma vez, para vocês ficarem um pouco na dúvida aí, porque faz parte. Ok, vamos para Mateus 6:33, amém? Aliás, começando com 31 a 33. Prontos? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nós havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro
primeiro, vou enfatizar aí, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem outras versões que falam que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós estamos falando de investimento aqui. Aqui fala, buscai primeiro o reino. Não fala, buscai primeiro no dinheiro desse mundo e depois busca investir no reino de Deus. Não fala, busca primeiro o que vestir, busca primeiro o que comer e depois busca o reino de Deus. Não, buscai primeiro o reino e as outras coisas vêm como parte do pacote de Deus. Amém? Então nós temos que entender, quando nós investimos nas coisas de Deus, não é da mesma forma das leis desse mundo. Nós investimos não para receber uma coisa em troca. Não é uma barganha com Deus. Eu estou investindo porque Deus vai me dar tanto assim. Primeiro, o nosso motivo é buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero enfatizar que fala sua justiça. O que é justiça ou ser justo? É santidade, tem tudo a ver com santidade, né? Nós temos que buscar a santidade, e em buscar a santidade, isso também é investir no reino de Deus, porque não é fácil, né? Não é fácil. Nenhum de nós vamos ser perfeitos até aquele grande dia do Senhor, mas é por isso que fala buscai, senão ia falar assim, sede santo, né? Fala buscai primeiro o reino e sua justiça, porque é uma luta. Eu ouvi uma mensagem hoje, o pastor dizendo assim, nós temos que relutar contra o pecado. É isso que Deus quer saber na gente, que a gente reluta contra o pecado e não aceita, né? E nós temos que pensar, até nós vamos tomar a Santa Ceia no final, se nós não estamos relutando contra o pecado, mas estamos aceitando o pecado nas nossas vidas, de repente virou hábito, e você ficou com seu coração cauterizado e nem sente mais, é sua rotina normal agora, nem deve tomar a Santa Ceia, a não ser que você se arrependa primeiro. Aí, com humildade, pode aproximar a mesa da ceia do Senhor e tomar da mesma forma que quem não crê no Senhor Jesus. A Bíblia fala que está tomando seu próprio julgamento ali. Então, é pela misericórdia do Senhor que Ele nos alerta que se vai tomar a ceia, se endireita primeiro, se endireita. Para investir, nós temos que buscar a santidade, a justiça de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos em 1 Pedro 1,15. Vocês podem ir lá. O pastor usa um tablet de papel, eu uso um tablet de verdade. Vamos ler 14, 15 e 16 do 1 Pedro 1. E fala assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Eu sempre lembro, eu gosto demais de ouvir aquelas pregações daqueles antigos pastores da primeira parte do século XX, e tem um pregador, um grande homem de Deus, Leonard Ravenhill é o nome dele, e ele fala com muitas boas lembranças daquela época, do avivamento. Primeiro teve um avivamento muito grande lá na Inglaterra, onde os homens saíam para as ruas, e mesmo que as pessoas tacavam ovos, e essas coisas, jogavam balde das janelas de lá em cima, os homens continuavam pregando, e centenas e centenas e centenas de pessoas vindo para o Senhor Jesus. Aí eles já trocavam aquela roupa e entravam diretamente no culto, para cultuar o Senhor Jesus, e iam para casa desgastado depois, mas
o avivamento era tão grande que eles não podiam deixar de falar da palavra de Deus. Então eles investiam, eles iam para as ruas, eles ficavam o dia inteiro no cansaço, na fadiga, iam para o culto depois. Eles estavam colocando um investimento no reino, porque eles sabiam as suas prioridades ali. Deus, Ele já fez tudo por nós. Já não fez? Quando Ele nos reconciliou com Deus, quando Ele morreu naquela cruz, por nossos pecados, o pecado que tinha entrado no mundo por Adão e por Eva, o primeiro pecado feito, o mundo ficou caído naquele momento. E o caráter do ser humano ficou caído. E por isso que nós nascemos já sabendo falar não para nossos pais, já sabendo desobedecer. Então, nós temos que relutar contra isso, mas nós não fazemos as coisas para receber, mas em gratidão por aquilo que nós já recebemos, que nós recebemos tudo. Nós merecemos só o inferno, mas Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, e por isso que nós somos remidos, por isso que nós herdamos o céu, e podemos ter esse direito de ter uma conexão direta com o Pai. Então, Ele fez tudo por nós já, tudo. Aí Ele ainda tem a graça de fazer ainda mais nos abençoar, como falou aqui no versículo que nós lemos, de dar o que vestir, o que comer. Então, vamos não ser olho grande, vamos não ser pessoas que só guardam por si e falam assim: Deus, eu estou te dando, mas eu espero que vai multiplicar muito mais isso, viu? E senão eu vou ficar de biquinho e eu não vou voltar mais para a igreja não, viu, Senhor? Porque tem que me abençoar. Nosso primeiro motivo não é essas coisas. Ele fez todas as coisas por nós. Quando nós tomamos a ceia no final, nós estamos relembrando, como Ele falou, quando fizeres isso, fazei em lembrança de mim. Nós estamos lembrando do que Ele fez com gratidão no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos lá em Apocalipse 26. Essa é uma direção que esse estudo tomou que eu nem esperei. Mas como o Espírito Santo de Deus é lindo, Ele me direcionou assim. Aí eu percebi que tem tudo a ver com esse assunto de hoje. Nós vamos ler um pouquinho aqui sobre o reino de 1000 anos com Cristo. Quando que vai acontecer esse reino de 1000 anos? Primeiro vai ter o arrebatamento da igreja, que ninguém sabe a hora, nem o momento. Então nós temos que estar investindo agora no reino, porque depois que Ele vem, não vai ter mais tempo para investir no reino de Deus, não vai ter mais tempo para nós termos mais nessa próxima vida com Jesus. E vamos ler o que fala sobre um pouco desse reino, né? Ele vai arrebatar a igreja, vai ter a tribulação de 7 anos. Depois dessa tribulação de 7 anos, é que Cristo volta com todos os santos, né? O povo de Deus. E nós vamos reinar com Ele, aqui nessa terra, renovada, reinando com Ele e fazendo muitas funções. Nós vamos ter corpos glorificados. Então nós vamos ter todo tipo de sabedoria e capacidade que nós precisamos para poder executar esses ofícios, mas ainda é a terra física aqui. Então, que papel será que nós vamos ter nesse reino de 1000 anos? Como é que vai ser para nós e o que determina o nosso lugar, o nosso papel nesse reino de 1000 anos com Cristo? Apocalipse 26 diz:
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Aqui somos nós que está falando. Se você tem a sua vida no trono, já tem Jesus por seu Salvador, vai fazer parte dessa volta com Cristo e para reinar aqui. O plano original de Deus não era do mundo ser decaído da maneira que é agora, quando Adão e Eva pecaram, né? O plano original, ele fez um paraíso para Adão e depois ele fez Eva, e era para eles viverem em paz e tranquilidade, plena comunhão com Deus o tempo todo. Mas quando o pecado entrou, o primeiro pecado, o mundo caiu, mas Ele vai restaurar esse mundo nosso como foi feito para ser, como o plano original. Então vai ser lindo aqui, nessa terra, mas nós temos que saber agora investir, irmãos. Amém? Amém. Tem 3 partes que falam na Bíblia de quem vai participar nesse reino de 1000 anos. Eu achei importante de incluir as referências aqui para a gente saber, porque eu não vou inventar coisa aqui, não, irmãos. Tem que ter base, alicerces bíblicos para poder reforçar isso, amém? Primeira referência é Daniel 7:27. Vocês podem anotar, eu não vou usar muito tempo, como tem ainda ceia hoje. Que fala no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento que reinarão nesse reino de 1000 anos. Mateus 19:28 e 29 fala daquela época com Jesus e seus 12 apóstolos até o tempo de agora, que é o tempo da graça, que nós vamos reinar também com Cristo, nosso grande Rei e Santo Rei, no reino de 1000 anos. E agora, em Apocalipse, que nós lemos, capítulo 20, versículo 4 a 6, que fala sobre quem morreu na tribulação, quem se converteu na tribulação, porque enquanto há vida, irmãos, ainda há esperança. Glória a Deus. Então, seus familiares que não conheceram Jesus ainda, que você tem feito aquele labor de orar e querer gerar a salvação deles, e te dar aquela agonia, ainda tem tempo, irmãos, ainda tem esperança, ainda na tribulação. Ninguém quer entrar na tribulação, vai ser terrível sofrimento, mas Deus é tão gracioso que as pessoas que permanecem firmes e são martirizados na época da tribulação, eles vão fazer parte também, vão ressuscitar, como diz em Apocalipse, e vão fazer parte desse paraíso aqui reinando com Cristo Jesus. Amém? Isaías também fala desse reino. Então, vamos lá em Isaías 35:6. Isaías 35:6. Aliás, vamos ler 4 até 10, porque tudo isso é pertinente aqui. Muitas das vezes nós lemos essas passagens aqui e nós aplicamos nos dias de hoje, nós aplicamos isso em como nós vamos receber essa bênção hoje e agora. Mas o verdadeiro significado aqui dessa passagem é uma profecia sobre esse reino de 1000 anos com Cristo. E como vai ser, como Ele vai regenerar a terra, porque fala que na tribulação, aproximadamente 3 anos e meio de tempo, não vai ter chuva na terra, então a chuva vai ficar seca, rachada, e fala que a face da terra vai ser queimada, tudo queimada, sem planta, sem erva, sem rios, essas coisas assim.
Então vamos ler o milagre que Jesus vai fazer, uma vez que Ele vem aqui, na justiça, elimina o mal, as coisas terríveis que tem aqui nessa terra, e nós reinamos com eles, amém? Versículo 4: Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, com vingança virá. Sim, com a recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Esta parte que vem contra toda a injustiça, antes de estabelecer o reino na terra, aqueles que são contra o Senhor, fazendo todo tipo de males aqui na terra. 5 fala: então os olhos dos cegos serão abertos. Agora já começa a restauração. E os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará, e o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Então as pessoas vão ser restauradas, que tem toda a sorte de problemas de saúde, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então as águas voltam nessa terra seca, queimada, e a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. Aleluia. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. Aleluia. Eu não vejo a hora deste dia, irmãos. Eu estava lendo esse versículo para minha esposa mais cedo, até fiquei um pouco emocionado. Eu tive que me segurar ali, porque não é fácil, não é fácil esses tempos que a gente vive, mas tudo isso vai ter o seu retorno do nosso investimento naquele dia. Tudo vai valer a pena, como fala a música, né? Que nós investimos agora, em gratidão a Ele, mas vai ter o retorno sim, vai ter o retorno, e grande é esse retorno, com muita abundância e generosidade do nosso grande Rei Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então Ele estabelecerá um reino aqui, onde reinaremos por mil anos com Ele. Depois vai ter um novo céu e uma nova terra, mas eu não vou entrar nisso, porque vai muito mais fundo, e não é do nosso assunto hoje. Águas no deserto e ribeiros no ermo, restauração na terra. Agora nós vamos para a parábola das moedas de ouro, em Lucas 19:11. Lucas 19:11. Tem outra parábola que é muito parecida, que fala dos 10 talentos. Talento era uma forma de dinheiro, uma moeda na época, né? Só que eu não vou misturar essas parábolas, porque a ocasião era outra, que Jesus falou isso, a situação era outra também. Então eu não acho próprio aqui misturar essas parábolas, mas essa parábola aqui é de dar tremor e temor, irmãos. É muito forte isso. Impactou demais a minha vida quando aprendi o significado dessa parábola aqui. Vamos começar em 11 e nós vamos ler até o 27. Que fala: ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém,
E pensaram eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre e partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Vai pensando nisso, conforme a gente vai lendo. Qual é o paralelo? 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Minas era outra forma de dinheiro. Era uma moeda menor do que um talento. Era 1/16. Eu não sei nem como falar isso. 1/16 era bem menor do que o talento, mas ainda era significante de ouro. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Negociai. Está vendo? Investimento. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos e quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Quando nós já ouviu a frase: quem é fiel no pouco, no muito, o Senhor te colocará? É esse princípio aqui. É onde vem. Mesmo se nós não vemos o muito aqui, o Senhor vai ser muito generoso no reino quando nós reinamos com Ele depois. Já pensou? Ganhou mais 5 moedas, 10 moedas a mais e vai reinar agora sobre 10 cidades. E isso a gente sabe que parábola é uma pequena história com o intuito de entregar uma mensagem paralela, né? Mas no caso daqui, não é só para passar uma ideia. A gente leu sobre o reino, não é? Que nós reinaremos com ele. E essa terra, quando for regenerada, vai precisar de todo tipo de governo dos santos, com seus corpos e mentes renovadas, que vamos governar aqui nessa terra. E agora, como nós estamos investindo, vai determinar o quanto que nós vamos poder fazer nesse novo reino. Pode ser um literal 10 cidades, o que está falando aqui. Pode ser que seja realmente isso. Como falou que eles achavam esse reino viria imediatamente. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Lemos isso. Vamos para 18. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este também respondeu: Se tu também sobre 5 cidades. O primeiro rendeu 10 a mais, o outro rendeu 5 a mais. 20 diz. E veio o outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tenho medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com os juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Responderam-lhes eles: Senhor, ele está em 10 minas.
Pois eu vos digo que a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem, será-lhe tirado. Então, nós sabemos que o Senhor investiu em nós. Nós falamos da tua obra remidora que Ele fez na cruz, nos reconciliando, todo o sofrimento que Ele passou, a separação do próprio Deus ali na cruz por nós. Ainda tem muita graça nessa época de graça que nós vivemos, de esperar por nós com paciência, de arrepender dos nossos erros e pecados e voltar para Ele. O que nós vamos fazer com o que o Senhor investiu em nós? Eu quero te desafiar aqui, por essa parábola das moedas de ouro. O Senhor também, Ele espera um retorno do investimento que Ele colocou em nós. É muito de fazer temor e tremor, mas é muito lindo também, porque nós vemos como o nosso Senhor é generoso. Só porque rendeu um pouco mais, rendeu mais 5, vai reinar sobre 5 cidades. Rendeu mais 10, nós vamos reinar sobre 10 cidades. Então eu te desafio a olhar por esse lado também, a generosidade do Senhor, mas o lado sóbrio do que você está fazendo com aquilo que Deus investiu em você aqui. Você aceitou Ele só para ter a salvação, uma segurança do inferno, e você está guardando a sua mina, a sua moeda dentro do lenço para aquele dia, para dizer: Senhor, mas eu guardei aquilo que o Senhor investiu em mim. Não, investimento é investir para ter um retorno maior. O livro que meu amigo me desafiou a ler fala isso, que assets, né? Quando nós investimos, não é uma asset, não é um bem de verdade, se não dá um retorno para a nossa vida. É uma liability, quer dizer que vai nos custar mais do que está nos dando. Temos que investir no reino de Deus para que nós podemos reinar sobre muito, irmãos. Eu não quero reinar sobre pouquinho ou praticamente nada lá no reino com Ele. Nós pensamos que não, nós estamos vivendo no erro. Senhor, mas eu não esperei que seria tão cedo assim. O pecado estava sendo tão bom, mas se eu soubesse. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele não fala quando Ele vai voltar. Nós temos que ter atitude agora. Nós temos que viver a vida consagrada a Ele agora. Amém? Amém. Aleluia. Vamos em Mateus 20 a 23, que fala de quem sentará à direita ou à esquerda, ou aliás, quem não vai sentar, que nós vamos ver, né? Mateus 20 a 23. Que fala: aproximou-se dele, então a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando pesquisar, os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Não o irmão de Jesus, Tiago, mas o apóstolo Tiago, que era o filho de Zebedeu. Então não o irmão de metade, porque já que Jesus ele foi concebido pelo Espírito. Não esse Tiago, é o outro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Você vê que os 2 estavam com a mãe. Então, nessa época, eles faltavam entendimento e sabedoria sobre o reino de Deus, como seria também. Porque eles estavam junto nessa de querer pedir uma coisa que eles nem sabiam ao Senhor Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede que estes meus filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. O reino, nós sabemos o reino que nós lemos agora, várias referências. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Eita, eles não sabiam o que estava falando aqui.
Que falta de entendimento. Então lhes disse: o meu cálice certamente há vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E eles realmente beberam desse cálice que tanto que eles queriam. E eu creio que eles vão ter a recompensa dos sofrimentos dele realmente no reino de Deus. Mas quando nessa hora que eles pediam isso, eles não sabiam o que significava. Os sofrimentos de Cristo que iria passar, eles teriam que sofrer também como servos de Cristo. Nessa época, o João é o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Ele morreu de causas naturais, mas ele sofreu muito. Então ele bebeu esse cálice e eles tentaram ferver ele num caldeirão grande de óleo. Ele não morria, conseguiu escapar dessa. Ele foi exilado na ilha de Patmos, quando ele recebeu todas as revelações de Cristo em Apocalipse. Então ele foi ali exilado, com certeza com fome, com certeza sem abrigo e no sofrimento ali. E Tiago, ele também bebeu esse cálice quando ele foi martirizado a ponto da espada com Herodes Agripa, o rei da época, que começou a ser grande perseguidor da igreja primitiva, do primeiro século. Ele começava a martirizar. E ele sendo a autoridade, o Tiago foi morto ao ponto da espada. Mas ele disse a eles: não sabeis o que pedis. E depois ele disse que pertence ao meu Pai concedê-lo, mas isso para quem está preparado por meu Pai. Então, só Deus sabe a posição, mas nós vemos que vai ter um grande peso o que nós investimos aqui agora. Que função? 2 Timóteo 2,12. Vamos ler sobre perseverar e reinar. 2 Timóteo 2,12. Parece que eu vou terminar um pouco cedo. E vai dar tempo para ceia. Aliás, vamos ler 2 Timóteo 2, 8 a 12. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgindo dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. O Paulo está falando aqui, ele estava sendo perseguido por Cristo como malfeitor, mesmo que ele não era malfeitor. Ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele estava investindo. Quando nós ficamos firmes, mesmo no sofrimento, nós investimos no reino de Deus também. Eu quero enfatizar isso também. Tem várias formas que nós estamos investindo nesse reino de Deus. Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Aleluia. Fiel é essa palavra. Se pois já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Glória a Deus. Os sofrimentos são momentâneos, irmãos. Depois viveremos com Ele. Se perseveramos, condição aqui. Se perseveramos, temos que perseverar. Perseverar também é investir no reino de Deus. Se nós fracassamos no dia da angústia, quão pequena é a nossa força, que diz a Bíblia. Quão pequena realmente nossa força. Nós não estamos realmente buscando como nós devemos quando nós fracassamos.
The proof is in the pudding. Tem uma frase que fala em inglês, né? A prova está no pudim. Faz sentido em inglês, eu não sei se faz em português, mas vai provar se realmente nossa fé é profunda ou se é rasa. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, misericórdia, também Ele nos negará. Então, da mesma forma como Ele falou, se nós confessarmos Ele aqui, também Jesus nos confessará diante do Pai e os anjos no céu. Nós temos que confessar, não ter vergonha de quem Cristo é para nós, quem nós somos como filhos de Deus, como servos de Deus. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Quem tem um encontro com Jesus, eu ouvi alguém falando uma comparação sobre um caminhão, daqueles caminhões grandes. Se vem diretamente para seu carro na rua e bate, com certeza vai mudar a sua vida, e vai drasticamente mudar a sua vida. Quanto infinitamente maior é o nosso Deus, se nós temos um encontro com Ele, um impacto ali com Ele, que nossa vida tem que ser transformada. Então nós temos que perguntar a nós mesmos: será que nós realmente estamos no caminho? Ou será que é um joguinho para nós? Será que eu sinto paz, tanta paz quando eu escuto a palavra de Deus? Eu gosto de frequentar a igreja porque é tão legalzinho, as pessoas são tão simpáticas lá, mas realmente você não tem aquele impacto do encontro com o Senhor Jesus. Esse impacto que é tão infinitamente maior do que nós podemos imaginar, que é a santidade, o poder transformador de Deus. Ele disse, o Paulo aqui, que está escrevendo para Timóteo, segundo meu evangelho, era tão pessoal com ele, então a sua missão era tão pessoal com ele, que ele chama de meu evangelho aqui. No que vocês acham que ele estava investindo primeiro? Como diz, buscar primeiro no reino, com certeza. O Paulo também, ele tinha necessidade de trabalhar, sabiam disso? Ele não vivia das finanças das igrejas, suporte das igrejas, somente não. Ele construía tendas para seu sustento ali. Então ele era no sentido, um homem de negócios também. Ele sabia que tinha as necessidades, que tinha que trabalhar, mas no que ele investia primeiro, não era na ganância do dinheiro. Mas se eu só focar mais um pouco de tempo aqui, eu vou ficar mais rico, vou viver a vida mais confortável. Não, ele investia primeiro no reino de Deus, onde não espera algo em troca, mas por gratidão a Deus, mas ao mesmo tempo o nosso retorno vai ser muito maior do que nós investimos. Aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele fala em cima, no 3, sofre comigo como bom soldado de Cristo. Às vezes nós sofremos como soldados de Cristo. Eu gosto dessa comparação. Soldado, porque nós estamos numa guerra, numa batalha. O mundo sempre querendo nos corromper, sempre querendo nos mudar os nossos pensamentos como fala? Direitos, os valores que nós temos, corrompendo de pouco a pouco. Mas se nós somos bons soldados de Cristo, nós não vamos nos corromper, mesmo que nos custe muito, né? Mesmo que nos prejudique. Nós temos, por exemplo, ser honesto, mesmo que nos prejudique. A honestidade, devolver um dinheiro demais,
no caixa do supermercado. Não, você me deu demais aqui, ó. Em vez de, eita, mais dinheiro, glória a Deus. Ainda fala glória a Deus, né? Então, é muito importante. Vamos meditar nisso, irmãos. Eu vou chamar a equipe de louvor aqui. E enquanto tocar essa última música, eu desafio a vocês que estejam meditando no seu coração, ali quietinho, você e Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você nas áreas que você tem que priorizar no reino de Deus. Aleluia. Será que você está investindo na quantidade que você quer ter o retorno, autoridade, intimidade com Cristo no reino de 1000 anos e continuando pela eternidade? Isso é sem falar da eternidade toda. Porque a pastora, ela falou semana passada, se a eternidade fosse uma linha que atravessava essa sala todinha, o que é a nossa vida aqui? É uma pontinha microscópica comparado à linha da eternidade que nós vamos viver depois. Então nós temos que ver nossas prioridades. Deixe o Espírito Santo de Deus te impactar. Fale com Deus no seu lugar, conforme o louvor vai tocando. Aleluia. Depois eu vou pedir que o pastor Júnior venha aqui dar uma palavra final, uma conclusão dessa ideia. Em nome de Jesus, fica à vontade, pastor, de fazer algum desafio, se quiser, para nós, porque é sempre bom para nós. E nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor com muita alegria e muita gratidão em nossos corações, porque Ele já fez tudo, Ele já nos deu tudo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe muito vocês, irmãos. Eu espero que eu consegui repassar essa mensagem que Deus ministrou para meu coração e que me impactou pessoalmente, que te impacte tão forte quanto, e que não saia daqui e esquecer essa palavra como se fosse mais uma mensagem legal. Mas continua pensando nesse sentido, continua pensando na eternidade. Nós pensamos muito